pessoal compartilham a transmissão pelo Facebook. Agradecer também ao pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook, né? Compartilham a transmissão, façam seus comentários. Quem não conseguiu fazer sua inscrição para estar aqui presente, participe pelas redes sociais. Usem a hashtag Shimatalks, né? Para a gente divulgar e que mais pessoas possam estar pegando esse conhecimento, né, para divulgação. Não é isso, Cleiton? Com certeza, Gil. E a gente hoje, para poder falar sobre esse tema, né, sem nenhuma referência à Nelissa, a gente tem pessoas aí de todas as idades aqui no nosso, né, para falar sobre essa questão da startup, né? A Nelissa é a pessoa que mais sofre bullying desse grupo que está aqui na frente, aqui no Centro de Inovação, né? Nós temos pessoas hoje aqui que estão dentro do Centro de Inovação aqui do Orion Park, pessoas que estão em outros habitats de inovação e pessoas que estão aqui para falar sobre startups, para a gente descobrir se realmente existe isso em Lages e como é que isso funciona, né? Isso, com certeza. E dando então nossa dica do dia, né? Então a gente sempre traz como é chimarrão, como a roda de conversa, a gente sempre traz uma dica, né, de como melhor aproveitar seu chimarrão. Eu trago aqui uma plantinha aqui, ó. Não sei se vai aparecer aqui, ó. Não sei quem conhece isso aqui. Só não pode ser quem já conhece, né? Mas quem que já ouviu? Por favor, quem já conhece aqui, quem conhece não se manifesta, não se manifeste. Olá, alguém, olha só. O que é essa plantinha aqui, ó? O que é essa plantinha aqui? Dali uma, dali duas. O que é isso? Mamona. Mais uma. O que é isso? Hã? Quem falou? Ah, não vale, você já sabia. Mas é isso mesmo. Olha só, isso aqui é lúpulo produzido aqui na Serra, né? Então estão em movimento de lúpulo, de plantadores de lúpulos, inclusive foi constituída uma associação de plantadores de lúpulos aqui em Lages, a Associação Nacional de Produtores de Lúpulos. E o que a gente vai fazer com o lúpulo? É isso aqui, ó. Fazer uma integração com o chimarrão. Pessoal, quem tem cuia aqui, quiser contribuir, ele é um lúpulo. E ele dá um efeito bem interessante. Então, assim, quem está aqui tem esse privilégio de sentir esse contato físico com as pessoas que estão aqui, né? Fazer após, né, a transmissão sempre tem um questionamento que vai sempre às 10 horas. E hoje também tem esse prazer de experimentar um chimarrão com lúpulo, que é um negócio bem legal. Quem já tomou IPA aí, conhece como é que é uma IPA, né? Aquela cerveja lá. Se você prestar bem atenção, claro que eu estou direcionando o sabor para vocês já vão perceber isso, mas preste atenção que ele dá, lá no fundo dá um gostinho bem legal de uma IPA na cuia ali, né? Então, algo interessante, né? Tem esse movimento também acontecendo aqui na região serrana, né? Esse momento agora de fevereiro é a colheita do lúpulo, né? Então, por isso que eu tenho um pezinho lá em casa e trouxe aqui para compartilhar com os amigos. E é só pé de lúpulo ou tem uns outros tipos de plantação lá, né? Tem lúpulo, por enquanto é lúpulo, né? Por enquanto estamos só no lúpulo ali, mas ele já dá bastante... Tem a Ilex paraguariensis, que é a erva. Essa é a dica de hoje, misturar erva mate com lúpulo. Fica a dica. Pessoal, um depoimento aqui, ó. Esse aqui já sentiu. Eu sou meio suspeito, eu já provei aí para realmente dar um gostinho bem no finalzinho, assim tu percebe até o cheiro, vem um pouquinho na mente. Olha aí, eu não estou mentindo. Olha aí, ó. Isso é chimarrão com inovação, né? Exatamente. Muito bom. Gente, claro, né? O cara que veio de Não Me Toque, né? Direto internacionalmente, né? De Não Me Toque. Pessoal, então hoje o nosso bate-papo, para nós começarmos aqui, até pela questão do nosso horário, o tema existe mesmo? Temos startups em Lages? E hoje nós temos aqui pessoas que estão à frente de empresas, né, que podem ou não ser startups, e com base no depoimento de cada uma delas, a gente vai tornar aí esse nosso bate-papo mais construtivo aí, para a gente poder debater e abrir para o público na sequência, para a gente falar sobre isso. Temos startups? Não temos? Se existem, onde estão? O que elas fazem? Se vocês são startups, né, a gente gostaria de escutar bastante sobre vocês. E para a gente começar, eu vou pedir para começar lá ao lado do Gil, lá, o Vitor, para começar a se apresentar. 5 minutinhos, como a gente sempre faz aqui, para você poder falar sobre o tema, se apresentar, falar sobre o tema e dar a sua opinião. Certo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vitor, boa noite a todos os presentes, quem está assistindo online aí também.
Hoje eu estou à frente da Allergic, é uma startup que está incubada aqui no Orion Park. Nós fazemos um aplicativo que é uma solução para pessoas que têm restrições de consumo. Ou seja, pessoas que têm alergia, intolerância alimentar, alergia de contato, podem usar o aplicativo, pesquisar um produto, ler um código de barras e nós apresentamos qual o risco de consumir aquele produto. Nós fomos contemplados na última operação do Sinapse da Inovação. E aí já vem um grande destaque de Lages dos últimos anos. Na última operação, nós fomos a terceira cidade do estado com o maior número de projetos aprovados. E isso vem desde do planejamento e construção do Orion Park, que está trazendo todo o embasamento para uma construção de um ecossistema de empreendedorismo e inovação aqui na região. E nós estamos pegando esse ápice, estamos surfando essa onda e ajudando a construir esse ecossistema. Porque como startup, o Allergic enxerga não só uma questão de mercado, ferramentas de mercado. É importante, nós temos um negócio, queremos ganhar dinheiro sim, mas tão importante quanto só ter uma startup é a cultura de startup. É apoiar um ecossistema, é apoiar que outras pessoas também construam seus negócios, possibilitar que outras pessoas aprendam ferramentas, aprendam formas, compartilhem experiências para facilitar esse caminho dessas pessoas. Para isso, nós temos várias ações, construindo junto com a Orion, junto com outras instituições. E desde então, hoje, eu também estou como coordenador do Startup Weekend Lages, que é um evento que a gente traz para mostrar na prática como que é a cultura de startup. Para mostrar como se constrói um negócio e como que é a cultura de todo mundo se apoiando na construção de ecossistema. Dentro da empresa, do Allergic, somos em 3 sócios. Um é CTO, muito bom tecnicamente, ele resolve todos os nossos problemas. Eu que estou na parte da frente executiva, vendas, planejamento. E um que cuida da parte de design, comunidade, na parte de comunicação e relacionamento da empresa. Que nós vemos hoje que são os 3 pilares básicos para manter um negócio. São habilidades complementares. E tudo isso nós estamos trazendo junto com o primeiro Startup Weekend aqui da região, para vocês, para quem quiser aprender na prática como é construir uma startup, ter essa possibilidade em uma imersão, em um grande laboratório que realmente pode fazer saírem negócios de verdade dali com investimentos de um final de semana. O nosso processo de construção dessa startup do Allergic, ele começou em 2015. Foi um processo mais solitário, um grupo pequeno de amigos. Na época nós não víamos um ecossistema já se consolidando. A gente fez um protótipo em um final de semana e ele ficou parado por mais de um ano. Até começarem a surgir outros eventos aqui na cidade, como o Das Ideia. Foi em um Das Ideia, em um movimento de apresentação de pitches, um movimento para movimentar o ecossistema de empreendedorismo, em que a gente retomou essa ideia, que a gente retomou o Allergic e decidimos realmente continuar com um projeto. E graças a ele, nós investimos tempo, investimos na construção do projeto para jogar no Sinapse e fomos contemplados com todo o aporte, tudo que o Sinapse fornece para a gente construir e seguir com o projeto. E mais com a abertura do Centro de Inovação aqui em Lages, possibilitou a nossa incubação aqui no Orion, pelo Orion Lab, e pegar todas as mentorias que o Orion fornece. Então, com isso, nós conseguimos evoluir nosso produto, nosso serviço, nossa visão de mercado. Então, a gente conseguiu evoluir muita coisa com isso. E hoje, além de evoluir nosso projeto, estamos entrando numa etapa de validação de mercado. Estamos trabalhando muito para retribuir tudo isso que esse ecossistema entregou para a gente, entregar para outras pessoas também. E é um processo que nós conseguimos observar que os primeiros que foram chegando foram abrindo meio que um mato a facão, assim, então construindo a cidade, na região. Então, primeiro Das Ideias em Lages, primeiro TEDx, primeiro Reúne, primeiro SW. Então, as coisas ainda estão se abrindo, mas já estão muito mais fáceis do que há 5 anos atrás. E estamos muito dispostos a facilitar ainda esse processo, a facilitar, abrir caminho para muitas outras pessoas, para que todo mundo de mãos juntas consigam trabalhar para formar realmente um ecossistema onde startups possam crescer, que possam realmente sair empresas unicórnio de mais de $1 bilhão aqui de Lages, porque é muito viável isso. Afinal, se você consegue criar um produto escalável e replicável
com uma base tecnológica, não importa onde você esteja. Se você tem um notebook e uma conexão à internet, é possível você vender o teu negócio para o mundo inteiro e transformar a vida de milhões de pessoas. E, então isso pode ser feito de Lages, de Urubici, de qualquer cidade da região serrana. E tudo isso fica cada vez mais fácil com um ecossistema de pessoas com experiência e se apoiando nessa questão. Hoje seguimos com várias mentorias. O Alhash, que também foi aprovado no Social Good Brasil. A gente passou por um laboratório Data for Good, que nós aprendemos a tomar decisão estratégica com base em análise de dados. Então, nada impede de estar em Lages, participar de editais de fora, pegar o conhecimento de fora, pegar o que tem bom já fora de Lages e trazer para Lages. Às vezes não é possível pegar um formato, pegar todo um passo a passo certinho e trazer para a nossa realidade. Muitas vezes isso não vai funcionar, porque a realidade de Lages é diferente. Mas nada impede de a gente ir para fora, buscar o que tem de melhor lá, adaptar para a nossa realidade e replicar aqui. E qualquer um pode fazer isso, seja como startup, seja apoiando no ecossistema, seja participando dos eventos. Basta erguer a mão, dizer estou aqui e quero estar junto. Perfeito. Muito obrigado, Vitor, aí pelo depoimento. O Vitor, nos primeiros Shima Talks, ele não falava mais do que 1 minuto, né? Um negócio impressionante. Os caras vão evoluindo. Agora tem que lá o pessoal sinalizando lá para parar de falar, né? Mas é isso aí. Vitor, já fazendo um questionamento, na sequência para o Léo poder responder, o Vitor já se identificou como uma startup. Léo, como é que se credencia uma startup aí? Vocês são uma startup também? Então, boa noite a todos. Realmente é um prazer a gente estar conversando um pouquinho aqui. E é um orgulho aí estar junto dessa galera aí, fera demais. Então, nós ainda somos embrionários. A gente se considera uma startup, né? Mas como tudo surgiu dentro da Landes Agência Web, que é a nossa empresa que tem 10 anos de mercado, então a gente trabalha com marketing digital, toda a parte de atração de clientes, né, funil de vendas, voltado para a parte de marketing a gente faz. E em algum certo momento aí da empresa surgiram ideias, né, como a gente desenvolve sites, sistemas para clientes, surgiram ideias. E devagarinho a gente foi trabalhando dentro da empresa, né, e surgiram demandas internas dos clientes. E uma das startups surgiu pela demanda de um cliente que é um laboratório. É um laboratório de veterinário em Florianópolis, chamado Citovet, onde ela teve a demanda, né, de hospedagem. Então tinha muito problema de hospedagem e a gente entregou, né, toda a estrutura para ela. E devagarinho a gente foi trabalhando o sistema, primeiro dentro do site, com a área do cliente, e a gente viu que um segundo cliente começou a pedir a demanda e tal. E a nossa startup surgiu nesse momento, né? Bem embrionária ainda, né? Uma demanda bem interna, bem copiar e colar, né, a solução para os clientes e adaptar para o seguinte. A partir do momento que a gente chegou no 5º cliente, e a gente parou, não, isso daí dá para a gente fazer um sistema. Então, mais ou menos foi assim que começou a primeira startup, que é a LabCloud. Em geral, o que ela resolve, né? Todo o processo de solicitação de exame de um laboratório veterinário, de A a Z, desde o primeiro momento, a parte financeira, né, até a entrega e disponibilidade do laudo laboratorial para o cliente final. Outra startup que surgiu dentro da Landes Agência Web é a Eventus, que agora a gente pivotou ela e o nome mudou para Melhor Evento. Então, foi outra startup que surgiu de uma demanda interna. Né? Como eu tive o privilégio de ser chamado, convidado para ser coordenador do Núcleo de TI, hoje eu estou no 2º ano, né, como coordenador do Núcleo de TI, a gente teve um evento chamado Conexão Serra, em 2015, né, então a gente teve o desafio de construir um sistema para controlar toda a parte de bilhetagem e controle do sistema, que era bem complexo. A gente precisava emitir certificados digitais, certificados de participação e todo o controle de um evento. Então a gente desenvolveu,
de forma básica, depois foi evoluindo, e ele foi se tornando, né, uma ferramenta um pouquinho mais completa e complexa. Aí a gente teve a oportunidade de entrar através do Orion Lab, né, e trouxemos toda a estrutura da Lands, que não ficava, né, nem próximo daqui, ficava mais no centro, e a gente trouxe para cá. Mas eu queria falar um pouquinho, né, fugindo um pouquinho das startups que a gente trabalha dentro da agência, que são, para nós, spin-offs, né, do inglês spin, mola, off. A gente vai acabar sacando essas startups de dentro da agência. Falar um pouquinho do núcleo de TI e a importância de uma startup, né, como o Victor falou, precisa do pilar, né, que é uma pessoa de gestão, é muito importante, uma pessoa de TI e uma pessoa que vai fazer o comercial, que vai atrair, né, os clientes e vai fazer a parte da venda. Porque senão fica a galera muito nerd, né, Victor, trabalhando, no negócio não vai todo mundo para um lado. Então tem que ter pelo menos aí 3 cabeças. A Nelissa fala muito dos 3 porquinhos, né? Tem que ter os 3 porquinhos ali, a galera interagindo, mas cada um, né, sinergia, mas cada um trabalhando em prol de um mesmo objetivo, certo? E eu trago aqui a importância de você se conectar em uma associação. Conhecer pessoas, se conectar com outras empresas, maiores, menores, para que você amplie o teu network. Porque senão você vai acabar fechado, sozinho, com a tua equipe, não vai conseguir expandir, né? E vai ficar se questionando por que a coisa não dá certo e tal. Você tem que se conectar. Então foi aí onde a gente teve um estalo, né? E através do Orion Lab, aí a gente falou, vamos levar toda a estrutura para lá e vamos fazer a coisa acontecer, porque a gente estava muito, né, parado e tudo mais. Mas fica aí o meu depoimento aí. Não sei se me atrapalhei um pouco. Não, tranquilo. Só não respondeu a pergunta, mas está tudo certo. Depois nós vamos repetir ela de novo, tranquilo. Tá? Max, por favor, faça aí um pouquinho do que é vocês são uma startup. Quando que vocês ganharam esse título? Como é que vocês fizeram para virar uma startup? Conta um pouquinho dessa história aí pra gente. Boa noite a todos, eu me chamo Max, sou um dos sócios cofundadores da Printway. Eu nos considero uma startup, nós estamos ali na Midlarge atualmente. Nós somos uma startup então de software, especializados em software para gestão e monitoramento de impressão. Então hoje a nossa grande missão é promover sucesso e crescimento em provedores de outsourcing de impressão. Eu falei que eu nos considero uma startup porque, para mim, a definição de startup... Existem várias definições, né? Tem um technicase aí nesse caso, mas... para mim, é aquela definição de um grupo de pessoas em busca de um modelo de negócio repetível e escalável, né? E eu ainda nos considero uma startup porque a gente ainda está em busca desse modelo repetível e escalável, né? Acredito que a partir do momento que a gente descobrir a fórmula mágica aí, que não é fácil, né, para ganhar escala, talvez a gente não seja mais uma startup, né? Mas, enfim, é uma questão técnica mesmo ali, pode ser considerado, pode não ser considerado, acho que cada um vê um limite nesse termo entre uma empresa e uma startup, né? Quando se fala de startup, geralmente a gente pensa naquele modelo tradicional, conhecido, né? Galera começando numa garagem e tal, amigos, né? E com a gente foi dessa forma também. A gente começou em 2 pessoas apenas. Não era uma garagem, mas a gente trabalhava nos fundos da empresa da esposa do meu sócio. Então era um espacinho que cabia, 3 mesas, assim, era um corredor praticamente. E a gente começou lá a trabalhar isso em 2012, então já tem aí uns 6 anos e meio que a gente está trabalhando. E a gente começou muito com o intuito e com a vontade de fazer algo diferente aqui em Lages. A gente sentia uma espécie de limitação, sabe, em algumas pessoas que a gente conhecia, em algumas outras empresas que a gente já via no mercado. Então a gente olhava aquilo e pensava, cara, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. As nossas referências, para mim e para o meu sócio, não eram as empresas tradicionais aqui de Lages ou empresas tradicionais de Floripa. A gente olhava para as startups que estavam surgindo no mercado naquela época.
principalmente conta azul, resultados digitais, pessoal dos meus pedidos ali de Joinville também. Então a gente olhava aquilo, enxergava aquelas referências e pensava, pô, a gente é super capaz aqui em Lages de fazer a mesma coisa. E, como eu falei, a gente sentia uma certa limitação de outras pessoas ou um certo receio, não sei. Dava essa impressão que as pessoas, algumas parece que têm medo, tem meio que um pensamento assim, meio limitante, eu acho, de os caras é outro nível, sei lá, São Paulo, Floripa é outra coisa, como o Vitor falou. Eu acho que isso que é o bacana, a gente olhar para alguma coisa e ver, pô, que foda aquela empresa, o que eles fizeram lá em São Paulo, lá em Floripa, vamos trazer, vamos fazer aqui em Lages também. A gente é super capaz e consegue replicar isso aqui também, né? Então a gente, desde o começo, foi batalhando nesse intuito, né? Se espelhando nessas referências e tentando replicar o que eles faziam aqui. Para isso a gente acabou buscando capacitação, buscando conhecimento. Eu acredito que o que mudou a nossa empresa ali, da água para o vinho, e o que fez realmente o negócio dar certo foi a participação no programa Startup SC do Sebrae. Então a gente participou em 2014, foi a 4ª turma, e ali a gente aprendeu muita coisa. Até ali a gente tinha referências, conhecia outras startups, mas a gente não sabia como colocar em prática, a gente não dominava marketing, vendas, esse tipo de coisa. Como o Clayton falou ali, era só a galera técnica ali, nosso pensamento era só programar. Então, Startup SC para nós mudou totalmente. Se a gente não tivesse participado daquele programa ali em 2014, talvez a gente hoje não existisse. E depois daquilo ali, a gente tinha só um cliente quando entrou no programa. Depois do programa lá é um negócio meio tropa de elite, né? Os caras fazem você suar até começar a faturar e vão te ajudando para isso, né? Mas com muito trabalho e depois de adquirir conhecimento, a gente conseguiu evoluir. E hoje somos uma equipe de 19 pessoas. Temos clientes aí no Brasil inteiro, até no Acre tem cliente. Temos clientes em Portugal também. Então, vai que tem alguém de Acre assistindo isso aqui, como é que fica? O Acre existe. Mas se bem que eles podem assistir daqui umas 2 horas só, né? Então a mensagem que eu queria falar era mais essa, de que eu concordo com o Vitor, de que a gente tem que olhar para as referências e pensar, pô, a gente aqui em Lages consegue fazer e vamos desenvolver a nossa região fazendo melhor as coisas aqui. Beleza, obrigado, Max. Brinquei com o pessoal de Acre, mas se vocês estiverem assistindo, se manifestem, né? A gente vai ficar muito feliz de saber que vocês estão aí nos assistindo. E agora a gente vai passar a palavra para 3 pessoas aqui que são peças fundamentais do ecossistema que resultou, inclusive, no Parque Tecnológico hoje, né? Então, Alexandre, tu é um startupeiro? Posso dizer que sim, né? Me chamam às vezes de multifocal, né? O cara que não tem foco, né? Mas aí, começando, meu nome é Alexandre Paes, eu tenho uma empresa, sou fundador da ASP Software, que é uma empresa de 20 anos no mercado de desenvolvimento de softwares na área de RPs, comercial, fiscal e assim vai. Então a gente foi conquistando o mercado ao longo do tempo, hoje atendemos 14 estados, fomos criando a nossa autoridade, a nossa competência e mostrando isso para o Brasil, né, de alguma forma. Mas falando dentro desse contexto, né, de startup, né, eu sempre fui um sonhador, sempre fui. Quem tem uma startup hoje, com certeza ele tem um sonho, né? Um sonho, uma paixão. Então, de conquistar o mundo, né? Parece aquele desenho animado, né? Pink e o Cérebro, né? Então, mas assim, são vários desafios que a gente enfrenta no dia a dia para a gente poder mudar o mindset das pessoas que estão envolvidas com a gente, né? Fazer com que essas pessoas saiam do quadrado, né? Saiam daquele método tradicional, né? Então, hoje, ao longo do tempo, nos últimos 10 anos, a SP veio pivotando algumas coisas nesse sentido, como foi usada a palavra pelo Léo aqui. A gente foi... as empresas, as startups, elas nascem dessas ideias, né? Naquela que você está lá no chuveiro, ou numa conversa com um amigo, numa parceria, enfim, ela nasce ali, né?
e eu costumo brincar que toda startup ela nasce milionária, né? Anoitece milionária e amanhece pobre, né? Então, mais ou menos por aí. Então, e eu já tive essa experiência várias vezes. Já fui dormir milionário e acordei pobre, né? Mas essa é a vivência que a gente tem dentro desse mundo da startup, né? Então, já teve outras spin-offs dentro da SP, as quais duraram 6 meses, 1 ano e morreram, né? Morreram na ideia. Algumas morreram na ideia, outras morreram em função do que o mercado ele vem e bate mesmo com vontade dentro dessa tua ideia que você acha que vai conquistar o mundo com aquele produto, na verdade não é. E ao longo desse tempo, nos últimos, vamos colocar aí 4 anos, nasceu uma spin-off, que é através de uma parceria, que é a Client Smile, né? A SP absorveu essa startup dentro do quadro, e a gente foi trabalhando ela de alguma forma, fazendo com que ela se encaixasse no mercado, fazendo as validações. Passou o Everton, que é o grande idealizador o Everton Farina, que é o grande idealizador da Client Smile, né? Em função de outras tarefas, ele acabou se desligando, daí passou outro sócio, e eu continuei acreditando naquela ideia. Então, a pesquisa em si, falando rapidamente, ela nasceu do Empretec. Então, aquele trabalho que você faz dentro do Empretec, eu criei uma empresa de pesquisa. Então, quando eu fiz isso em 2013, eu botei esse projeto na gaveta, né? Daí apareceu o abençoado do Everton lá me oferecendo pesquisa, eu disse, venha cá. Então, no outro dia ele já estava trabalhando junto comigo. Então, e assim nasceu uma startup, né? Nasceu uma ideia, nasceu dessa forma. Ela foi evoluindo e hoje ela se tornou uma empresa, ela tem seu CNPJ, já atende o mercado nacional, de alguma forma, grandes empresas, Sebrae, indústrias e assim vai, né? Hoje o Ricardo, que está aqui, que é meu sócio na Client Smile, acreditou nessa loucura e estamos aí. E como sempre, eu não tenho foco, né? Surgiu uma outra ideia, que veio através de um outro exemplo que o Léo colocou, que vem de um cliente, vem de uma experiência, de uma demanda de um cliente que você enxerga um mercado totalmente, um universo ótimo. Então, hoje nasceu a SafeTech, né, que ela nasceu a questão de 8 meses atrás, onde a gente atendeu a CPFL, que é um grupo de energia de São Paulo, para atender a hidrelétrica de Campos Novos, em função do que aconteceu em Mariana. Então, é um projeto que está voltado totalmente ao monitoramento e segurança de barragens, onde ele faz o controle de todos os equipamentos, criando alertas, criando... né? Então, surgiu. E eu peguei essa ideia, para não me estender nela, eu peguei essa ideia e apresentei para um grupo chamado SPIN, que é uma aceleradora lá de Jaraguá do Sul. A Smile também foi contemplada, né? Então, agora, nas últimas 2 semanas, a gente foi aprovado com essas 2 startups para aceleração na SPIN. Então, a vida virou totalmente do avesso, né? Que a gente tem que trabalhar para manter a equipe aqui e fazer esse negócio funcionar. Encerrando dentro desse contexto, né, existe toda essa mudança do mindset da equipe para tornar todo o processo uma startup. Então, existe mudança de ambiente, existe mudança de todo tipo, né? Então, e isso cabe ao líder, né? Cabe ao líder colocar isso dentro do contexto e ir mudando aos poucos. Então, a gente está fazendo e fazendo acontecer, e é assim que vai. Beleza, muito obrigado aí, Alexandre, pela contribuição. E agora a gente vai pedir a fala aí da Nelissa, que é uma das mães do Orion Park, né? A mãe do Orion Park, né? Não é uma das mães, é a mãe do Orion Park, né? Pai tem bastante, mas mãe é só uma, né? Então... Gente, se o Atos estiver vendo, já vai pedir a separação, né? Já vai ter gente dormindo no sofá hoje, né? Vai. Nelissa, Cachorro, eu tô achando mais provável, né? Conta pra gente um pouquinho da tua visão, né? Que teve muitos anos na frente do núcleo de tecnologia e inovação aqui do município. Qual a tua visão sobre essa questão de startup em Lages? Bom, primeiramente queria apresentar, né, e agradecer a presença de vocês. Eu acho que o Orion foi pensado para ver sempre a casa cheia. É uma coisa que me emociona ver tanta gente aqui no Orion podendo compartilhar informações, ideias. Isso aí, eu acho que o Orion foi ensonhado para isso. Tá? Bom, vou
basicamente, rapidinho colocar. Então, hoje eu estou como conselheira do Orion Park, conselheira da Mid Lages também, né? Fiquei dentro do núcleo de TI, Tecnologia e Inovação, durante 9 anos, né? Eu acho que eu bati o recorde de coordenação no Brasil, né? Segundo o pessoal do CACB. Então, não é porque eu não queria passar a liderança, mas foi algo que foi, né, gerido. Então, foi muito bacana também, assim, construir tudo isso. Bom, primeiramente, para a gente entender um pouquinho sobre o ecossistema de Lages, nós, em 2007, na realidade, eu, através de um insight, comecei a escrever um projeto do Orion, onde a gente sabia que achava que o Orion iria decolar em cima de 3 poderes, que mais tarde, através do Piquet, a gente descobriu que era a tríplice hélice, né? Então, a gente colocava que era o poder do conhecimento, eu brincava que tinha que ter a área criativa, que era o conhecimento, a área dos empresários, que era quem ia dar cara para bater e vender as soluções, e a área do governo, que era quem iria motivar e fazer algumas coisas acontecer, né? Quando a gente escreveu o projeto em 2007, a primeira pessoa que eu fui mostrar foi meu marido, o Atos, que se estiver me assistindo, eu vou dormir na casinha do cachorro, né? Que nem a gente brincou. E o Atos, eu nunca me esqueço que eu apresentei o projeto cheio de ideias, assim como às vezes a gente é meio viajandão, né? E tem aquelas ideias. O Atos olhou para mim, Parque Tecnológico em Lages, Nilissa. Você bebeu antes, né? Então, ele realmente me desmotivou naquele sentido. Só que ele, eu acho que foi a grande mola propulsora, porque a hora que ele falou isso, eu me senti desafiada. E eu vejo que quem é startupeiro, digamos assim, a primeira coisa é querer mudar o mundo, a segunda coisa é querer desafiar. Quando a pessoa diz que não dá, é onde a gente quer que dê mesmo, né? Na época, quando a gente começou a escrever a ideia, a gente montou o núcleo de tecnologia e foi onde começou esse núcleo. O núcleo, então, nasceu com um propósito, né? De fazer o Orion acontecer e colocar esse ecossistema. Na época, nós fizemos um mapeamento, acredito que nós tínhamos em torno de 2 startups. A maioria das empresas que tinham de tecnologia em Lages, inclusive o Alexandre é meu concorrente, gente, eu não matei ele aqui, tá? Mas os dois são algumas tentativas, né? Mas é assim, eram empresas de RP, então era uma, digamos assim, software tradicional, que, vamos ser bem sinceros, não tem nada de inovação hoje em dia, né? Então, a gente, colocando como Softec Sul, nós vimos a possibilidade de reestruturar a empresa. De uns 5, 6 anos para cá, após um Empretec, houve também, através do núcleo de TI, a gente fez um empreender competitivo e a gente colocou que todas as empresas do núcleo iam fazer o startup, né? Iam fazer, o Empretec. E a partir... Isso. Então, a gente fechou uma turma só para empresa de TI com o Sebrae para fazer isso. E eu acho que foi uma mudança em várias empresas, porque é o que a gente sentiu. A gente tinha que fazer com que essas empresas saíssem do comodismo, digamos assim, de sair de um RP, que era algo que estava fanado a acabar daqui a pouco, né, a tendência, que virou commodities, para ser inovador. Então, eu acho que foi onde a gente começou a ter aquele estralo, de dizer assim, poxa, lembra aqueles sonhos lá que ninguém acreditava? Vamos lá, vamos colocar em prática. Bom, a Softec Sul, de lá para cá, ela, rapidamente, que eu tenho só 1 minuto e 15 ali, rapidinho. Então, o que aconteceu? Ela criou o... Poxa, olha aí, deixa no gancho. Eu digo que ganhou mais 30 segundos. 30 segundos. Eu vou ter que fazer o pitch que nem é o pitch nos Estados Unidos. 30 segundos para falar. My name is... Bom, então, o que aconteceu nesse sentido? Nós criamos, através de um projeto da Fiesc, a Fiesc veio até nós e disse assim, gente, nós temos um edital no Brasil inteiro para a indústria e a gente gostaria que Lages participasse. E lá veio o desafio, poxa, Lages tem que participar. E a Softec Sul criou o Target ID, que é um software que é para monitoramento de acidentes no trabalho através de RFID. Então, hoje, a gente controla toda essa parte de se a pessoa está usando equipamento de segurança ou não, quanto tempo ela tem que ficar numa área fria, uma câmera fria, como avisando os gestores, diminuindo a nossa dor que a gente tenta colocar para a indústria, diminuindo as ações trabalhistas através de não uso do equipamento e pensando na qualidade de vida do colaborador. Então, a nossa ideia, o ano passado, a gente foi para a SPIN, a gente está sendo acelerado ainda, foi o 2º ciclo de aceleração, e estamos continuando com a SPIN com relação a esse projeto. Então, a Softec Sul se reinventou, né, nesse sentido.
Né? Hoje a gente não sabe bem certinho quantas startups ainda tem, né, Clayton, hoje em Lages, mas a gente acredita que pelo Sinapse da Inovação já são várias, né, é algo que a gente está buscando através do Orion de fazer esse mapeamento, tá? Eu acho que é basicamente isso, antes que o pessoal mande parar de falar, né? Já... Deu 2 segundos, aí deu boa. Não, mas eu quero revisão, porque Corta. o Vitor falou 2 minutos a mais que a gente. Não contaram lá. Ó, o pessoal da técnica aí, ó, tão de castigo. Bom, vamos lá então. Gil quer fazer um comentário? Ah, tá. Então tá. Olha só, vou passar a palavra agora para a pessoa que tem o melhor vizinho de Lages. Né? Sem dúvida. Ricardo, por favor, conta um pouquinho aí sobre a tua experiência em cima desse mercado de startups. Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Reiser. Estou como sócio da Clientes Maio. E como a Anelissa falou agora há pouco, eu tive que me reinventar. Porque eu durante 16 anos, fui um executivo, né, em que nem sonhava em startup, nem sentia a necessidade de empreender. Mas por uma das circunstâncias que acontecem, me vi na situação de ter que empreender. E é algo que não era muito o meu pensamento. Mas, enfim, vamos ter que nos reinventar, vamos ter que, como diz os startupeiros agora, mudar o mindset, pivotar. E o que aconteceu? Eu criei uma consultoria, só que no momento desse, muitas vezes as pessoas se fecham. E eu fiz exatamente o contrário. Eu me abri para Lages, eu me abri para toda uma situação. E junto dessa consultoria, quando eu gerava consultoria, eu comecei a participar do CDL, comecei a participar da CIL, e a gente começava a ver como o movimento estava crescendo em Lages. E num dessas consultorias eu encontrei o Alexandre, a gente participou de um grupo em conjunto. E como na minha época de faculdade eu trabalhei com pesquisa, diretamente com pesquisa, fiz toda a parte de pesquisa, surgiu a oportunidade de eu me tornar sócio. E aí, tá bom, vou me tornar sócio, era um executivo de uma grande marca, onde eu era recebido, eu só dizia que era da empresa tal, todo mundo me recebia. E agora não, a startup, ela, ao contrário, ela tem que dizer, ela tem que se mostrar, eu sou da Clientes Maio, tá, mas o que é Clientes Maio? Quem é o Ricardo? Então, isso foi uma dificuldade que a gente teve e que a gente tem ainda. E a gente vai vencendo de que jeito? Através desses eventos, através dessas situações. Né? Mas contando rapidamente a Smile, como que ela cresceu, a Clientes Maio como que cresceu, anteriormente a gente só fazia um tipo de pesquisa, e não vamos fazer essa pesquisa só dessa forma e pronto. Daí, como disse o Leonel, veio um cliente e pediu uma outra forma, daí a gente vai lá em Gembra. Veio outro cliente e pediu uma situação semelhante, a gente vai lá e em Gembra. Até que um dia nós estávamos no Sebrae, em Florianópolis, e a pessoa que estava nos atendendo disse assim, se vocês fizerem isso, isso e isso, eu levo vocês para o Sebrae Nacional. E aquilo ali foi a nossa palavra mágica. E a gente diz, nós temos que fazer. Nós temos que fazer o que o mercado pede. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente vê, e a startup, o que a gente tem visto, é que ela pode errar, mas ela tem que errar rápido. E tem que agir rápido e tem que mudar rápido. E foi o que a gente fez. Voltamos da viagem, a gente já contactou um parceiro que ia desenvolver o sistema para nós. Da viagem a gente já foi montando o projeto, chegamos aqui já com o projeto pronto para entregar para o parceiro. Daí o Alexandre foi lá, veio o orçamento, e eu assim, não tem um dinheiro para fazer isso. O Alexandre, não interessa, nós vamos arrumar o dinheiro. Nós vamos trabalhar e vamos conseguir o dinheiro. E a gente conseguiu, e era um valor muito grande, dentro da nossa realidade. E a gente conseguiu. E aí, a gente evoluiu, a ferramenta ainda está em muita evolução. Então, isso que a gente tem visto, que a gente tem que ser rápido. E dentro dessas andanças todas,
a gente teve na CAT, a gente teve na SPIN, e a gente está vendo que o mercado das startups está muito efervescente, porque as grandes empresas são muito pesadas, são muito vagarosas. Então, por exemplo, a gente pega o Link Lab na CAT. As empresas estão recrutando startups, estão pagando, estão investindo em startups para ter soluções para elas. Então, o que isso requer das startups? Que elas se mostrem, que elas vão atrás, que elas busquem fazer as coisas, certo ou errado, mas façam. Né? Agora, questão de 15 dias, a gente foi aceito pela SPIN. E uma frase que me pega muito e que eu uso muito mais do que diariamente. Feito é melhor do que perfeito. Então, temos que fazer, temos que agir. E eu sei que meu tempo é curto, mas eu quero só colocar mais uma situação. Logo que eu saí da minha faculdade, em 95, eu fui a primeira turma que entrou no Celta. Eu montei uma empresa junto com meu primo e fui a primeira turma que entrou no Celta. E o Celta é o primeiro prédio que tem lá, estava vazio quando a gente entrou lá. E isso faz bastante tempo. E hoje, Florianópolis é um local onde alguém quer alguma coisa de tecnologia, se vai em Florianópolis. Né? Por que isso não pode acontecer aqui em Lages? Né? Por que nós que estamos aqui não podemos fazer esse movimento? Nós temos um movimento que está sendo capitaneado aqui pelo Clayton, pelo Gil, que é o pessoal da Glóbulo, que pode fazer com que isso aconteça. Então, eu acho que todo mundo tem que trabalhar junto, a CIL, o CDL, todos os núcleos, pegar o pessoal do Rio do Sul, e todo mundo trabalhar em prol de um crescimento de uma região, para que daqui a poucos anos, alguém que quer alguma coisa de tecnologia, de inovação, venha para Lages, venha para o Rio do Sul, e aqui vai encontrar a solução. Tá? Era essa a mensagem que eu queria deixar aí. Beleza, muito obrigado, Ricardo. E antes de a gente abrir, né, vamos passar o microfone para uma pessoa ilustre que está aqui, que veio diretamente de Rio do Sul, né? Não foi nada combinado, vocês estão percebendo que não foi nada combinado hoje, né? Tudo organizadinho. Altenir, atendeu aí, falamos do Empretec, falamos do... Né, então, né, estamos no espaço do Sebrae. Vocês viram que está tudo acontecendo naturalmente, não tem nada forçado aqui, né? Então, gostaria, Luana, vocês que são lá de Rio do Sul, né, vocês estão lá, hoje a gente passou a tarde aqui no Orion conversando sobre os 2 ecossistemas de Lages de Rio do Sul. O que vocês enxergam, e principalmente a visão antes da vinda de vocês aqui, né? Como é que vocês enxergam Lages em relação à startup? Para a gente ter uma percepção de fora da nossa cidade, né, do público que está aqui, que é a grande maioria daqui. Qual é a visão que vocês têm, ou que vocês tinham, de startups em Lages? Bom, eu posso começar dizendo que nós nos surpreendemos muito positivamente com a visita hoje, né? Nós estivemos juntos numa viagem há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, para São Paulo, onde tu estava buscando fazer essa mudança no parque, buscando movimentar esse ecossistema aqui, e esse era o teu discurso lá, que era isso que tu estava buscando. E hoje, 2 anos depois, a gente vê que realmente mudou muito, funcionou muito bem, e a gente vê aí o primeiro resultado, né, desses 2 anos. Com certeza foi um resultado gigantesco para 2 anos. E a gente ficou bem feliz que isso está acontecendo aqui em Lages. E ficamos animados também para conseguir fazer isso lá em Rio do Sul. Né? A gente tem os nossos problemas, cada cidade tem os seus problemas. Né? Lá em Rio do Sul, a gente tem os problemas de enchente, a gente tem 470, a gente tem, né, toda a questão de logística. Então, a gente não pode se ater aos problemas e apenas justificar e a vida é assim mesmo. Né? Então, as próprias startups vêm com esse pensamento diferente. Nós tivemos Startup Weekend lá em Rio do Sul no ano passado. Foi uma mudança de mindset muito legal, que vocês vão sentir agora no primeiro aqui em Lages também, que é uma mudança que vem assim... É um final de semana que muda a vida de quem participa. Né? Nós temos o Núcleo de Inovação lá em Rio do Sul já há 4 anos, e a gente vem buscando fomentar o ecossistema lá também. Também é um desafio nosso isso.
a gente juntar as empresas com as universidades, com o poder público e está desenvolvendo tudo isso em conjunto, porque a gente tem pessoas que fazem iniciativas boas, pessoas engajadas, mas a gente não estava conseguindo juntar essas pessoas para ganhar força. Então, com o Núcleo de Inovação, a gente está conseguindo juntar essas pessoas. A gente aprovou ano passado a Lei de Inovação lá no município, ajudamos a construir a lei. Estamos agora eu estou na presidência do Comitê de Implementação do Centro, então estamos buscando levar um centro lá para Rio do Sul também. Enfim, a gente está buscando aí de todos os lados parcerias para estar desenvolvendo isso lá em Rio do Sul também. E hoje na visita a gente conversou bastante sobre isso, né, Clayton, como é um trabalho muito exaustivo e importante, porque ainda é um tema muito mistificado, né? As pessoas pensam que inovação é só a Apple que faz, só grandes empresas e laboratório de P&D e, enfim, tecnologia. E a gente buscou desde o começo desmistificar isso lá em Rio do Sul para mostrar que realmente todo mundo pode fazer inovação dentro daquilo que trabalha, enfim, e que isso também é inovação, né? E a gente vem fazendo isso lá em Rio do Sul através do Prêmio de Inovação também, que vai ter esse ano de novo, lá em Rio do Sul, que é uma iniciativa do Núcleo de Inovação. Enfim, a gente vem aí nessa luta de fazer evento, de buscar parcerias, de fomentar esse ecossistema como a gente conversou. Gil, agora é contigo. Show de bola, obrigado pessoal pela participação. Gostaria de fazer alguns comentários curiosos que estão acontecendo nas redes sociais. Como se falou aqui, não é nada preparado, de fato, vai acontecendo ali no andar da carroça que as coisas vão se ajeitando. A Lana nem falou bem do centro de inovação, nem foi tudo começou a transmissão sem planejamento. O som está muito ruim, o áudio está muito ruim, pessoal, já vamos corrigindo aqui. Então, isso que é legal, né? As coisas vão acontecendo. O próprio Orion aconteceu, o próprio Shimatalks aconteceu assim, continua sendo, o pessoal compartilhando bastante aqui, né? Nossa, tem uma galera aqui que já estão participando. Gustavo, a Clarice, o Dili, que participou lá em Rio do Sul, né? O pessoal falando que Shimatalks, mas não tinha chimarrão, que a galera são viciada em café, então esses nerds aí, não é fácil tirar esse vício de café, né? O chimarrão tá vindo aos poucos aqui, mas tá rolando. E tem cafeína, né? E tem cafeína, claro. Legal. Agora tudo tem beer, né? O Alessandro aqui estão acompanhando com o grupo do curso de agronegócio do IFSC, então o pessoal inteiro está acompanhando aqui pela internet, né? Oi? Olha, não se identificaram com acrianos, acho que é isso o gentílico, né? Mas quem sabe daqui a pouco, Então, pessoal, obrigado mesmo a participação aí. A sala aqui está cheia, está bonita, né? Então, isso aqui só é possível, né, por esse grupo de colaboradores que estão apoiando aqui na sala ao lado, aqui do Orion, que preparam toda a estrutura, né? Nossos mantenedores, a FAPESC, a Prefeitura aqui de Lages, o Sebrae, como já foi comentado ali como nosso apoiador, né? E já foi feito um jabá legal, né, Altenir? A Imagem TV, que faz toda a transmissão para nós, compartilha os equipamentos para nós, né? Nossos patrocinadores, né, que investiram, né, recursos financeiros, inclusive, aqui no Shimatalks, estão a Serumar e a Erva Mate Bela Vista, né, que patrocina, inclusive, a erva que está rolando aqui, né? E, pessoal, agora começa a parte boa mesmo do Shimatalks, né? Que não é uma palestra, não é um workshop, é talker mesmo, né? Então as pessoas têm que perguntar, compartilhar, dar seu depoimento, né? Então a gente dá esse primeiro momento que é digamos assim, um motivador, né, para as pessoas se motivarem a fazer um questionamento, né? E agora começa os questionamentos. Então o pessoal quer fazer algum questionamento? Temos algum voluntário aqui que já gostaria de fazer uma participação? Opa, já tem o Emerson, esse cara é... Boa noite, pessoal, tudo bem? Me chamo Emerson, sou empreendedor aqui na região. E o que chamou a atenção do Alexandre, da Nelissa e do Ricardo é eles falarem que a gente tem uma empresa já consolidada, que tem softwares legados que vieram
resolveram algumas dores e que estão num momento desafiante, que é o normal de todo produto. Mas a pergunta é, o que vocês estão fazendo para vocês e para o grupo que vocês lideram para mudar esse mindset, para vocês virem com esse conceito de startups? O que vocês estão fazendo de ação para vocês e para o time de vocês, para mudar o mindset? Posso tomar a frente? Acho que o primeiro passo, tá? Agradeço a pergunta, ótima. O primeiro passo disso é você mudar a si mesmo, né? A gente que vem de um método totalmente tradicional, né, daquele escritório bonitinho, daquela estrutura, né, que vem ao longo do tempo, você tenta conquistar o mercado e assim vai, aqueles desafios que também são tradicionais. Você precisa... primeiro ponto, vamos colocar assim, é você conseguir ter liderança. Eu ia falar isso, não deu tempo para mim colocar. Mas o líder, ele tem algumas habilidades que ele precisa encalacrar nele, que, por exemplo, domínio, né, o domínio sobre o assunto, a visão sobre o negócio, a transformação, as conexões e principalmente os valores. Então, a partir do momento que um líder tem essas 5 habilidades, ele consegue conquistar qualquer liderado, né? E você consegue colocar no mindset das pessoas que te envolvem uma forma diferente, a forma aquela que você quer transformar. Então, ao longo desses últimos 10 anos que a gente começou a ter algumas spin-offs dentro da SP, o pessoal já foi agregando, né? Existem erros os quais às vezes a gente acha que vai encontrar um mercado correto, às vezes dá a impressão para aqueles colaboradores que estão ali que você está abandonando o negócio, né? Então aconteceu uma falha comigo nesse ponto, qual você foi distanciando, quando eu vi eu tive que voltar, abandonar e viver isso de novo. Então, mas o principal é você conseguir trazer essas ideias, transformar o ambiente, que é um desafio que eu estou enfrentando hoje. O meu escritório hoje ele está num método tradicional ainda, né? Então, mas eu venho trabalhando a cabeça das pessoas de uma forma que eu consiga, não é sugar, é fazer com que elas tenham mais ideias, tenham mais inove dentro do próprio negócio, porque a inovação em si ela não é algo, como é que se diz? Né? Você pode inovar em alguma coisa que já existe, não precisa ser algo inédito, né? Então, eu busco trazer essa metodologia para eles poderem inovar, dar o primeiro passo em cima disso, né? Depois, você começa a trabalhar em cima do ambiente, né? Então, existe toda uma estratégia para você ir comendo, comendo pelas beiradas, até para não criar o choque, né? O choque de realidade daqueles, por exemplo, eu tenho colaboradores lá com 14 anos de empresa, né? 14 anos trabalhando comigo, outros há 10, o mais antigo está há 4 anos. Então, o mais novo, perdão, está há 4 anos. Então, você conseguir mudar isso, ele me enxergar como um startupeiro, vamos colocar assim, né? Eu tenho que trabalhar isso devagar e aos poucos, até conseguir fazer com que eles se torne o dia a dia deles, né? Por exemplo, iniciar com um painel de ideias, né? Você não precisa sentar numa reunião para discutir uma ideia nova, uma inovação, alguma coisa assim. Deixa a pessoa colocar lá naquele painel alguma coisa, né, que vem na cabeça. A ideia ela não vem naquela hora da reunião, ela vem na hora que você está tomando cafezinho, né? Ou chimarrão. Agora com lúpulo aí vai vir mais ideia ainda, né? Então, é você conseguir transformar o ambiente com calma, né? Tá? Fazer passo a passo para não criar esse choque e fazer com que as pessoas não te abandonem de alguma forma, né? E você conquistar os sonhos. Aí começa assim. Vou passar a bola aqui. Espero que responda. Quer falar? Mais ou menos. Bem, eu acho que a primeira coisa que tem que acontecer, e o que foi o que aconteceu comigo, é eu ter que mudar. Eu ter que... Não é as pessoas que estão trabalhando comigo e terem que mudar. Eu tenho que mudar para dar o exemplo. Eu acho que essa é a primeira situação. Como eu disse para vocês, eu vim de uma companhia tradicional. E para mim era inadmissível trabalhar escutando com fone de ouvido, né? E hoje o que mais tem é isso. Eu trabalho com fone de ouvido, né?
Depois que eu fiz essa mudança, eu acho que tem que ter o respeito pelas pessoas. Você tem que respeitar as pessoas e deixar muito claro o porquê que está sendo feito aquilo. Né? Você tem que dizer, ó, nós estamos fazendo isso por isso. Então você tem que ter transparência com as pessoas. E depois ter a clareza. Então eu vou dar um exemplo para vocês, como o Alexandre comentou agora há pouco, nossa vida em pouco tempo, a gente tem que fazer em 3 dias o que a gente fazia em 5 e mais do que a gente fazia. Então a gente teve que chamar a nossa equipe e deixar claro, ó, está acontecendo isso, nós estamos fazendo isso por conta disso, para chegarmos a tal ponto. E nós esperamos de vocês isto, isto e isto. Então eu acho que as pessoas desta forma, você tendo respeito, confiando nelas e tendo transparência, você consegue conquistá-las. Consegue fazer essa mudança e que elas vão junto contigo para essa mudança aonde você quer que elas vá. Bom, eu vou mais ou menos tentar complementar o que eles estão comentando. Eu acho que a primeira coisa é a liderança, é a mudança de mindset fixo, que muitas vezes a gente tem para o mindset de crescimento, né? É você saber onde você quer chegar como líder, como gestor, como CEO. Eu acho que esse é o principal, porque se não há congruência entre a pessoa que está liderando, que fala uma coisa ou faz outra, ou que ela não está bem direcionada com a equipe, né? Como a gente já veio comentando há uma época atrás, onde o diretor imagina uma coisa, mas o coordenador não está alinhado, né? Isso acaba perdendo, digamos, esse rumo das situações. Eu vejo que o ambiente, então, primeiro a liderança, segundo o ambiente, né? A gente mudou também a questão de hoje a gente não se importa também se como está o colaborador no sentido de eu quero tirar um tempo, quero descer aqui no Orion porque já tem, né, esse perfil, mas desde que a gente traga o resultado que está sendo esperado, né? Então a gente trabalha com os sprints, com todas as metodologias ágeis aí, mas sabendo que a pessoa tem que cumprir aquele. Então, o tempo que ele vai determinar para isso, ele tem que cumprir. Isso eu vejo que muitas vezes é uma dificuldade que a gente tem de uma empresa tradicional até se tornar essa questão do startup, estar se tornando uma startup, porque os colaboradores é um desafio, eles estão acostumados com uma metodologia e você está mudando. Às vezes eu acho que a gente, como gestores, tem que ter a coragem daqueles que estão com dificuldade à mudança, você tentar resolver, e aqueles que não estão disponíveis à mudança. Infelizmente, conversei esses dias com o pessoal da Movidesk, né, que teve um crescimento absurdo em Blumenau. Eu perguntei, poxa, como é que vocês conseguem essa sinergia com o pessoal, com os seus colaboradores? Todo mundo tem a mesma energia, tem a mesma... Tá, beleza, clareza de propósito. Beleza, show de bola. Isso a gente também está fazendo. A segunda coisa, a gente demite muito rápido. Entende? Então, a pessoa não se encaixa dentro do propósito, dentro da questão. É aquela questão de você errar rápido, consertar rápido, né? Que é aquilo que a gente comentou. Então, eu vejo que a questão de a equipe estar muito congruente com essa visão e a gente, às vezes, não ficar batendo numa mesma tecla. Era um defeito que eu tinha. Eu sempre ficava dando muita chance, mudando a pessoa de setor, muito maternalista, né? Que nem o Clayton brincou a mãe do Orion, né? Então, eu sempre achava isso. E eu via que muitas vezes eu estava errada, porque às vezes tu deixava a coisa não ser mais rápida por pessoas que traziam para trás. Então, eu acho que isso é muito importante a gente mudar. Eu tive que mudar meu mindset e pensar diferente nesse sentido. Então, é um desafio, porque eu acho que você falou uma coisa que eu também tenho dificuldade. A gente tem que pensar que a gente tem que mudar, mas, ao mesmo tempo, não deixar o pessoal da outra equipe achando que está sendo abandonado, né, pelo RP, por exemplo, né, que eu acho que foi o caso que você comentou. Então, é um desafio muito constante, você manter uma empresa e manter as spin-offs, né, que estão surgindo dessa empresa, né? Eu acho que é por aí, mais ou menos. Perfeito. Obrigado aí, obrigado, Emerson, pela pergunta. A gente já abre para pessoas aqui, vamos aproveitar, está tendo algumas manifestações aqui no Facebook, e a Luciana Arruda faz a seguinte pergunta para os talkers aqui, para quem quiser responder. Gostaria de saber dos speakers quais estratégias de growth hacking adotam em seus negócios. Antes disso, Clayton, você acabou esquecendo de falar, acho que foi proposital. Tem alguns comentários aqui, alguns comentários interessantes, né? Então, o Wellington, né, Borba,
comentando que o Chimatalks poderia fazer um tour nas universidades, inclusive da região. Ele cita aqui Caçador, então acredito que ele seja de Caçador, né? O Elisandro fez um comentário bem interessante, né? Então, dizendo que, abre aspas, Clayton não é Ave Maria, mas também está cheio de graça. Olha só que... Tentei passar a perna, mas não deu. O Clevionei comentando que poderia fazer um Café Talks, né? Para o pessoal que são do café, né? Então o pessoal já tem falado em algumas spin-offs do próprio Shima Talks, né? Café Talks, Beer Talks também, interessante. A gente está analisando essas ideias. Gil, vou aproveitar a provocação do Clevionei e aproveitar que temos a presença do Maicon aqui, que também é do Senac. Vamos fazer o Café Talks em parceria com o Senac aí. Fica a provocação para vocês. Então, aproveitando então, a pergunta então, da Luciana, pessoal já vão se manifestando aí para as próximas perguntas, bem relacionada às estratégias de Growth Hacking. O que é isso, primeiro, né, para quem não conhece esse termo, né, e quem de vocês utiliza isso nas suas startups? Bom, pessoal, a gente utiliza bastante dentro das startups. Growth, crescimento, hacking, né, não é hackear, né, não é hacker, não é hackear nada, mas é você olhar para dentro da tua startup, né? Você tem uma engrenagem lá, pessoas trabalhando, você tem pessoas, você tem processo, você tem sistema, e é o ato de você olhar para dentro disso, identificar problemas, né? E fazer testes. É o ato de você fazer teste AB, né? Dentro de processos, dentro da tua startup, né? E trabalhar isso e identificar, né? Solucionar esse problema, né? É um processo constante de olhar para dentro da tua startup e estar sempre, né, tentando trabalhar e solucionar problemas para... O pessoal fala muito assim, deixar azeitado, né? Deixar o negócio com a fluidez. É basicamente isso aí que a gente entende e a gente faz dentro das startups. E eu acho que é importante não ter medo de errar, né, Leonel? É importante, principalmente dentro de uma startup, errar, procurar as soluções e não ter medo de errar. E se errar, erra rápido e corrigir rápido também. E feito é melhor que perfeito. Como foi falado aí, tipo, uma startup, uma empresa que está começando, provavelmente, não é absoluto o que eu vou falar, mas ela tem que ter uma gestão tão boa, se não melhor que uma empresa já consolidada. Porque uma empresa já consolidada já tem seu modelo de negócios validados. Uma das definições de startup, como o Max comentou, e existem várias, é que startup é formado por um conjunto de pessoas trabalhando em ambiente de extrema incerteza. Como você consegue validar um modelo de negócio em ambiente de extrema incerteza? Com dados, fazendo testes, validando os dados, olhando para os dados a todo momento, testando dados, mudando estratégia. Então tem que ter uma gestão muito bem feita de gestão da informação e de dados para ir alinhando o caminho e acertar e validar o modelo de negócios e as hipóteses levantadas pela startup. Dentro do Allergic em si, nós estamos entrando no mercado agora. Nós temos nós mapeamos vários modelos, hipóteses de negócio que podemos atuar. Então, usamos parte da SWOT. Então, a gente levantou oportunidades e ameaças de cada modelo que a gente pensou. E, então, elencamos quais são os mais prováveis de dar certo e, a partir daí, a gente vai atuar. Então, a gente vai conseguir trabalhar, de certa forma, com pequenas e médias empresas. Essa é a nossa hipótese número 1 aí. Então, é muito fácil hoje pesquisar no Google empresas que fazem produtos para pessoas que têm restrição alimentar, achar quem são os head dessas empresas pelo LinkedIn, quem são os gerentes, donos, e mandar um e-mail, entrar em contato. Tudo isso pode fazer parte de Growth Hacking. E até ano passado, que estávamos trabalhando muito forte na construção da nossa comunidade de usuários, pessoas que possuem restrição, nós conseguimos levantar mais de 6 mil downloads sem fazer impulsionamento nenhum em marketing, só olhando os nossos dados. Por exemplo, a maioria dos nossos usuários são mulheres, são mães. A gente consegue trabalhar muito com campanhas que já existem, tipo gluten free não é mimimi. E aliás, isso é o nosso propósito. Não é só uma questão de growth hacking, a gente quer crescer o nosso produto e não entregar valor. A gente olha para isso que está acontecendo no mundo, que está acontecendo no Brasil,
utiliza também como growth hacking para a nossa solução chegar para essas pessoas, mas para impactar de verdade, para realmente solucionar um problema real da vida dessas pessoas. Então, é nesse sentido que nós trabalhamos dentro do iLogic com growth hacking. Eu vejo, a partir desse meio, né, tá, eu vou iniciar com uma frase que veio, uma conversa que eu tive com um colega, falando da startup, antes de eu entrar dentro no growth hacking, tá, mas tem uma escola particular em Lages que está fazendo um trabalho de empreendedorismo com as crianças, né, e eu fiz um sinal agora há pouco aqui, quando o pessoal estava falando, mas eu queria disseminar isso, e eu achei muito legal, né. Quando eles estavam discutindo, eles estavam falando sobre startup, falando sobre empreendedorismo, ideia, aquela coisa toda, né? Tinha uma das alunas que ele contou que já tem até faturamento na internet, tem 11 anos a criança, né? Fatura 2, 3 contos por mês, né? Brincando. Aí eles discutindo sobre o assunto da empresa dela, do negócio dela, ela fez um sinal bem assim, tipo assim, né, naquele sentido de, você abriu minha cabeça agora eu vou ganhar muito dinheiro. Então esse né, é o que vive a gente no dia a dia das startups, né? E o trabalho, a vivência dos dinossauros que estão aqui do lado esquerdo, né? Nós avisamos, né? Arruma aí, Ricardo. Quando a gente participou a mudança de mindset, né? Vamos lá, pega aí. Pronto, agora tu não vai cair. Resolvida? Posso falar agora, Nilis? Tudo bem. A mudança... A mudança de mindset, quando aconteceu comigo, quando a gente participou, eu e o Ricardo, do SC Summit, aconteceu uma mudança radical na nossa cabeça com relação ao mundo, né, que vem. Porque a primeira pergunta que veio foi sobre... Qual é a palavra? Growth hacking, né? Então, quando a gente saiu de lá, eu e o Ricardo saímos assim, o que os caras estão falando, cara? O que está acontecendo, né, Ricardo? Já acontecia muito isso. Aí eu ouvi uma frase que falaram assim, está gumertizando, né, a tecnologia, as palavras, né? Bom, mas eu tenho que aprender isso, né? Então o growth hacking, uma vez uma conversa junto com o Léo, aconteceu do Léo começar a falar essas palavras para mim, eu disse, o quê? Como é que é? What? Né? Mas enfim, a gente tem que viver, então parte da mudança, né? Parte da transformação da gente. E o growth hacking dentro dos processos, ele faz parte dessa validação das startups. Então todo o meio, dentro do processo, dentro da validação com o cliente, entrevista, proposta de valor, o que você vai entregar para o mercado de uma forma ou de outra, você tem que trabalhar isso. Então o growth hacking ele tem várias técnicas dentro dele, onde você tem que validar aquela ideia para você jogar ela para o mercado. Então, várias técnicas além dessa e outras palavrinhas mágicas aí que vão acontecendo. No nosso caso, só tentar ser bem objetivo, mas relacionando a growth hacking mesmo, a gente ainda está aprendendo a crescer, no caso, né? Estamos durante esse processo, mas uma coisa que deu bastante resultado para a gente foi a especialização do processo de vendas. Separação de pré-vendas e equipe comercial, equipe de pré-vendas, utilização de ferramentas para tornar o processo de vendas mais científico, né? O Léo sabe bem mais do que eu nessa parte aí, mas enfim, esse hackzinho do processo comercial, essa tunada, digamos assim, só da parte comercial para nós foi, mudou assim 100% também esse ritmo de crescimento que a gente tem obtido. Seguindo a ordem aqui, né? Eu sei que o Gabriel vai querer eu sei que ele vai querer ser o próximo. Eu já garanti já, né? Nada combinado. Eu quero até seguir minha pergunta para o Max, sabendo que vocês são dos pioneiros aí, os caras que abriram mata em Lages também. A gente sabe que hoje já tem-se muitos incentivos governamentais, enfim, voltados a startups. Algumas isenções, algumas novidades, inclusive, que já saíram e tal. Alguns órgãos especializados hoje que têm braços, como o Sebrae, que voltam para startups,
como o SW, que a gente já aproveita para vender um pouquinho, que hoje direciona para esse tipo de evento, sabendo da importância que tem. Mas minha pergunta se direciona ao seguinte: como que hoje vocês veem o poder público com o apoio que ele dá? Já é o suficiente? Como é que pode melhorar na questão? E também empresas tradicionais que hoje acabam competindo diretamente com startups e sabendo que, infelizmente, muitas delas não têm esse mindset, acabam jogando contra e bastante contra. Como é que vocês, pode estender também aos demais talkers aí, como é que vocês conseguem competir, superar essas dificuldades, tanto com o poder público, por falta de algumas isenções e incentivos, e também as empresas tradicionais? Bom, essa parte no Brasil todo mundo sabe que é complicada, né? Mas para nós nunca foi muleta, né? Então, a gente sempre soube desde o momento que abriu o CNPJ, que teve que contratar um contador que desde o dia zero não tinha nenhum real de faturamento, mas já tinha custos, vários custos, né? E, enfim, é difícil, a gente nunca teve nenhum tipo de isenção ou incentivo fiscal, né? Inclusive, às vezes tem empresas que nem precisariam receber isso, empresas grandes que, às vezes, enfim, questões políticas e tal, recebem, e startups não, né? Até aqui em Lages, quando a gente começou, tinha uma regra do ISS que as empresas pagavam um valor fixo, e a gente começou, faturando, sei lá, 1.000, 2.000 reais, e o valor fixo era 150. Para nós, aquele 150 era bem pesado. Era uma porcentagem bem grande. E, enfim, era uma regra bem esdrúxula, assim, nem lembro se existe ainda essa regra. Então, em vez de ajudar, eles atrapalhavam ainda, né? Mas sobre essa questão também de incentivos e tal, uma coisa que eu queria comentar outro ponto que eu já notei, hoje em dia eu noto bem menos aqui em Lages, mas quando a gente começou eu sentia bem mais, de colegas e tal, de às vezes deixar de acreditar numa ideia, ou deixar de levar um negócio à frente, pensando nesse tipo de coisa. Pô, mas é difícil, não tem incentivo, ou então ficar dependendo de conseguir aprovar um Sinapse da vida, de conseguir um investidor, de conseguir uma aceleradora. Isso é uma coisa que eu acho que tem que morrer, sabe? Porque é um dos ensinamentos também que ficou do Startup EC. Eu lembro até hoje, no primeiro dia que a gente chegou lá, o Startup EC é um programa que eles não dão dinheiro, né? Tem alguns benefícios, tá? Algumas ferramentas que tu ganha, mas não tem nenhuma verba, não é tipo Sinapse. E a gente chegou no primeiro dia lá, o Rafael Assunção, que é um dos mentores lá, falou, quem aqui está atrás de investimento? Aí alguns se manifestaram e falou, pode levantar e ir embora, então, vocês não vão ganhar grana aqui. Vocês não precisam de investidor, vocês precisam de cliente. Então, eu acho que essa é uma questão de mindset mesmo, e eu já vi isso acontecer aqui em Lages. Pô, quantas empresas a gente já aprovou no Sinapse, né? Quantos projetos? E muitas vezes pegam aquela grana do Sinapse, gastam e o projeto morre, né? Então, acho que a galera tem que partir para cima e buscar cliente mesmo. E, se não tem incentivo, se o Brasil carga tributária grande, não estão nem aí, vamos para cima. Eu, na verdade, o meu pensamento, sempre falei para o meu sócio, eu quero pagar 1 milhão de imposto por mês, quando eu estiver pagando isso para mim, tá perfeito, porque vai significar que eu estou faturando para caramba, né? Eu acho que a questão do poder público, primeira coisa, se a gente quiser alguma coisa do poder público, a gente sozinho não consegue nada. A gente tem que se associar, tem que estar junto, porque o Ricardo sozinho não consegue. Agora, se juntar todos nós aqui, nós temos uma força muito maior. Então, volto a reiterar de novo o programa que está acontecendo aqui em Lages, né? E uma outra coisa, antes de a gente pedir para o poder público questão de isenção, questão de incentivos, eu acho que a gente tem que pedir o mínimo, que é condições de infraestrutura boa. Ela, por exemplo, colocou a questão da 470, né? Quanto deixa de gerar de economia, quanto deixa de gerar de recursos ali na região por conta disso, né? Aqui em Lages tinha uma época que a internet era muito deficitária. O aeroporto aqui, nós estamos numa situação de vem, não vem. Então eu acho que a gente tem que se juntar e buscar essas coisas macros
ao invés de buscar as coisas micros e exclusivamente para nós. Né? O Orion é um sonho que partiu dessa junção de ideias, de pessoas, e que eu acho que canaliza muitas coisas boas e que eu acho que a gente deve trazer as coisas para cá. E não querer levar coisas para fora ou querer fazer coisas... Já tem aqui, vamos juntar aqui. E eu acho que isso vale lá para Rio do Sul também. E o poder público, se a gente for esperar pelo poder público, como o Max disse, nós não vamos fazer nada. Então, boa noite, meu nome é Gabriel, também sou de Rio do Sul. E não foi nada combinado, né, Cláudio? Nada combinado. Mas a lista... sim, pela camiseta, nada. A gente se ligou ontem, né? Vai que cor, Clayton. O grupo que está compartilhando ali na frente, eu acho que é bem interessante para essa temática, porque nós temos pessoas que são startup full-time, né? A gente tem pessoas que vivem o corporativo e essa essência startup, e a gente tem pessoas que mudou de A para B. E daí, com tudo isso que vocês comentaram. A gente viu até na pergunta anterior que geralmente existem alguns conflitos, né, entre o mundo corporativo e entre startup. Desde preconceito como de conflitos. Às vezes o ponto de contato é quando a startup vai ser engolida por uma corporativa. Né? Às vezes de uma maneira satisfatória e às vezes não tanto. Mas eu queria saber se vocês percebem em Lages ou na região a possibilidade ou exemplos de harmonia, onde uma startup se encostou numa corporativa e o que saiu daquelas faíscas foi algo positivo. Ou vem saindo, ou como que isso pode acontecer. Startups que não nasceram dentro da empresa, né? Então, isso. A aproximação... Terceiras, né? Encontrei uma startup no mercado e vamos conversar e isso ficou bom. Perfeito. Quem encara essa? Eu acho que mais ou menos pela pergunta, assim, eu vejo assim, nós hoje fechamos, né, nós estamos em cima da Softec Sul, né, nós fechamos um projeto com uma empresa de Araguá, que a gente não pode colocar o nome por contrato de confidencialidade. Mas é uma empresa que ela observou que ela não consegue, por ela ser, vocês mesmos comentaram aqui, alguém comentou, por ela ser uma empresa tradicional, ela não consegue ter essa mobilidade, essa rapidez para startar um projeto. Então, eu vejo que isso vai ser cada vez mais comum, e é algo que eles querem. Eles querem, o projeto deu certo, vão entrar como investidor. Então, eles estão de uma forma com que eles querem ver a coisa acontecer, mas não conseguem fazer isso acontecer numa grande corporação por causa dessa burocracia, da demora e tal. Esses dias eu vi uma frase que eu achei muito interessante. Antigamente, a maior empresa abocanhava a menor empresa. Hoje, a mais rápida abocanha a mais lenta. Então, eu tomei aquilo para mim e é bem por aí mesmo. Então, às vezes, eu estou radicalizando um pouquinho das questões que eu falei ali da demissão, mas é bem por aí mesmo. A gente tem que fazer com que as pessoas sonhem junto com a gente, senão a gente não consegue fazer a mudança. E tem que ser rápida, tem que errar rápido, tem que ir acertando e melhorando os processos e mudando os mindsets das pessoas que estão aí. Então, eu achei muito certa essa frase e eu acho que é bem por aí mesmo. Às vezes, as grandes corporações não têm a mudança rápida que a pequena tem, que a startup tem. Né? Então, acho que é bem por aí mesmo. Não sei se responde a tua pergunta, mas tentei ir na linha. Passar uma experiência que eu tive durante essa semana, num processo da aceleração da SafeTech. A gente tem que passar por um processo de entrevistas com os clientes para poder fazer o processo de validação mesmo. Né? E um dos entrevistados colocou a seguinte situação. Existe pouca conexão, pelo menos dentro do ambiente dele, ele falou isso, e eu vejo que isso acontece muito dentro do... Né, isso, nesse mundo que você está colocando da startup com as grandes. Né? As grandes elas estão engessadas, elas não têm tempo, não têm agilidade para poder criar. Né? Então ela tem que buscar algo. Mas quem busca, né, está sendo criado muito hoje uma linha de inovação dentro das grandes empresas. Né, para esse grupo de pessoas com o mesmo mindset das startups, estarem em busca dessas startups no mercado, para poder solucionar algo interno, ou até próprio investimento. Então, essa conexão que ele comentou, já existe o diretor de operações de uma barragem, por exemplo, ou o engenheiro geotécnico, ele está preocupado com o quê? Ele está preocupado com a operação dele, ele está preocupado com a atividade que ele tem que estar monitorando tudo. Tá? Ele não vai na internet buscar uma solução viável. Né? Ele continua com aquele processo manual. Então, se não houver, ele questionou isso para nós, mas se houver uma conexão de vocês com esse mundo,
vai ter muita gente que vai querer vocês. Tá? Só que vocês têm que criar essa conexão. Se não for criada essa conexão, não vai acontecer. E quem é que cria? É nós. É as startups. Né? Você tem que mostrar, você tem que estar visível ao mundo. Então tem que partir daqui e não de lá. Então, partindo da minha experiência, eu não conheço nenhum case desses, mas eu vou relacionar ao inverso da pergunta para exemplificar. Eu já trabalhei em uma pequena empresa, tinha uns 25 funcionários. Cheguei a trabalhar em uma empresa de porte médio, que tinha 400. Depois eu trabalhei em uma grande empresa que tinha mais de 1.800 funcionários. E hoje eu estou com o meu negócio próprio, né? E quando eu trabalhei nessa grande empresa, eles estavam com um problema dentro e não foram resolver com startup. Decidiram contratar um RP da IBM. O RP em si, a compra já era de alguns milhões. E eles começaram a implantar ele quando eu trabalhava lá. Eu soube que a implantação final demorou uns 4 a 5 anos depois, com muito desenvolvimento, muitos devs, muita equipe focada só para isso. E não resolveu o problema. Simples assim, tipo, foi 5 anos ali de grana, de time despendido, de tempo, e não resolveu o problema, então alguns milhões aí, de certa forma, desperdiçados, né? Ganhado experiência, mas não resolveu o problema. E eu acho que essa é a principal visão, assim, tipo, qualquer coisa pode dar errado, ou seja, absorver uma startup, ou seja, absorver uma solução de uma empresa já consolidada grande. O que evita isso, do meu ponto de vista, agora partindo de uma visão bem mais teórica, assim, sobre o que é startup, é a validação científica. É justamente levantar os dados, é validar pequenos lotes em pouco tempo, validar rápido pequenos lotes e ver se você está indo para o caminho certo ou não. Porque depois que você comprar uma startup inteira ou pegar uma solução pronta inteira de milhões, você já deu um tirão. Então é muito mais fácil em pequenos lotes, né? E uma grande diferença entre pequenas empresas, ter um negócio próprio que já nasceu como uma startup, então a gente já tem uma gestão bem mais horizontal, até por ser bem enxuto, ser um time pequeno e todo mundo tem que fazer um pouco de tudo. Como manter isso numa grande organização, né? Na empresa que eu trabalhava, que tinha mais de 1.800 pessoas, eu era programador, ficava full time em programação, eu só recebia a tarefa. Eu não sabia nem para que cliente, nem por que eu tinha que desenvolver aquilo, nem nada, eu só recebia, desenvolva isso. Então tem um grau muito afastado entre a base operacional para o gerencial, para o cliente, para o estratégico, são anos-luz de diferença. E o que principalmente essas empresas têm que fazer, que é apresentado no Startup Way, pegando como base uma bibliografia aí. Startup Way é o novo livro do Eric Rice, que ele escreveu o Startup Enxuta, né, a base para se trabalhar com startup hoje em dia. É que essas empresas com uma governança muito alta, já estabelecida, têm que ter um time com carta branca. Tem que compreender que trabalhar com startup, trabalhar com inovação é um risco alto e tem que estar disposto a perder. Tem que estar disposto a errar para poder acertar. Então o risco é alto para uma recompensa alta. Só que como que você já é desses times? Aí que você tem que compreender, tem que dar liberdade para criar, liberdade para inovar, mas com uma engenharia, uma visão científica muito específica e muito mais bem trabalhada. Conseguir ver dados, conseguir ter uma aprendizagem validada. Então, se tudo que eu vou trabalhar com hipóteses, então a cada sprint, a cada mês, eu tenho que ter um dashboard, eu tenho que ter dados, eu tenho que ter informação que me indique se o que eu considero validado da minha hipótese está mais perto ou mais longe. Então, tem que mudar vários detalhes de gestão e de visão de empresas com uma governança maior, com nível hierárquico, para conseguir trabalhar de uma forma mais horizontal, com um trabalho de uma engenharia mais forte, de uma visão científica mais forte na criação e na inovação de produtos e serviços. Gabriel, Gabriel, né? Você conhece o Link Lab da CAT? A gente participou do processo lá e eu acho que esse é um modelo muito interessante para poder, de repente, trazer para o Orion, onde consegue linkar essas empresas. Eu, em Lages, desconheço algum tipo de trabalho nesse sentido, mas é algo que auxilia muito, porque auxilia as duas pontas. Né? A gente participou do processo lá
E ele faz um link bem interessante das duas pontas. Eu acho que é uma sugestão para o Clayton e para o Gil aí. A experiência foi bem legal porque você vai, é como se fosse as grandes se inscreveram de alguma forma vinculadas ao Link Lab, né? E o Link Lab chamou, convidou algumas startups para participar. Então, você imagina um leilão, tá? A empresa, a gente precisa desse tipo de tecnologia, a gente está em busca disso, e todo mundo escutando. Aí eles davam um intervalo de 15 minutos a cada 3 empresas, né? E a gente que tinha a tecnologia ia lá abordava o cara, eu tenho a tecnologia que você precisa. Então, é uma forma bem dinâmica de conectar. Bom, pessoal, a gente já está tendo que encerrar a nossa transmissão ao vivo. A gente tem tentado seguir aí a 1h30 de apresentação, né? Na verdade é 1 hora, já estamos passando por 1h30, né? Mas, como sempre, o bate-papo vai continuar aqui. E antes de a gente encerrar a nossa transmissão, eu queria passar o microfone para a Luana fazer um convite de um evento que vai acontecer lá em Rio do Sul, né? Um dia antes de começar o Startup Weekend aqui em Lages. Então, Luana, fica à vontade aí. É isso aí, já dá para fazer um intensivão, né? Começa na quinta lá em Rio do Sul e termina no domingo aqui em Lages. Então, nós vamos ter no dia 11/4, em Rio do Sul, o Inova RSL Summit. Quero convidar todos vocês para estarem lá prestigiando o nosso núcleo, né? É um evento realizado pelo Núcleo de Inovação da Associação Comercial, o Núcleo de E-Commerce e o Núcleo de Tecnologia da Informação. Então, são 3 núcleos aí que se juntaram. A gente vai ter, durante o dia, 15 palestrantes em 3 trilhas diferentes, né? Uma em cada área do segmento dos núcleos, né? Que é o Inovação, E-Commerce e Tecnologia. E à noite a gente vai ter a palestra principal com o fundador do Reclame Aqui e o head de atendimento da Arezzo. Então, também vai ser em sistema de bate-papo, assim, vai ser bem legal, e a gente gostaria da participação de todo mundo lá. Vamos ter happy hour, vamos ter food trucks, vamos ter muito networking, enfim, tudo isso que sempre acontece. A gente deixou um ingresso. A gente deixou um ingresso aqui para sortear. Então, depois o Clayton vai colocar lá no Facebook do Orion. Perfeito. Obrigado, Luana. Só reforçando, né? Nós temos... Então, a gente pode fazer um intensivão mesmo. Começamos lá em Rio do Sul, dia 11. E aí, dia 12, 13 e 14, nós temos o Startup Weekend aqui em Lages. Falamos bastante de startup hoje, né, Gil? E acho que está muito próximo. Estamos aí praticamente há 15 dias, 15, 20 dias de começar o Startup Weekend. Então fica aí o convite para todos que estão nos assistindo ao vivo e as pessoas que estão aqui presentes que se inscrevam no nosso Startup Weekend, né? Se inscrevam no Inova RSL lá e a gente comece a trabalhar cada vez mais com startup, com inovação dentro do nosso ecossistema. E, como a Luana falou, nós vamos fazer aí o sorteio do ingresso que foi disponibilizado pelo pessoal no Facebook do Orion amanhã. Tá? Então, todo mundo que quiser ganhar o ingresso aí do evento lá em Rio do Sul, amanhã acompanha aí as mídias sociais aí do Orion, que a gente vai estar divulgando e vai estar fazendo esse sorteio. E agradecer aí a presença de todo mundo. E para encerrar, Gil, tá contigo. Aproveitar também para citar, né, um exemplo que aconteceu, que startup pode surgir de qualquer lugar, inclusive do Shima Talks, né? Então nós temos o Diego que está aqui nos acompanhando, ele começou a participar do Shima Talks, isso lá no ano passado, foi desenvolvendo ideia, buscou um sócio, teve o apoio do Gênesis para desenvolver o projeto, submeteu o Orion Lab e hoje está incubado. Então parabéns, Diego, que esse já é um fruto desse trabalho aqui do Shima Talks, né, e que não tem regras, né? A gente pode criar essas regras, né, do jeito que a gente bem entender, né. Agradecer o pessoal que contribuiu muito aqui nas redes sociais, né, então em torno de 25 pessoas acompanhando agora, o pessoal contribuindo com algumas questões, com dúvidas, com contribuições do áudio que está ruim, tá bom, o pessoal vai ajustando, né, o Thiago Meneghel aqui, diretor do IFSC, também acompanhando, o senhor Luiz Espudaro, também grande empresário aqui da região, né, e pessoal, a gente está à disposição, né, então, como o Clayton falou, para quem está aqui, continua até às 10 horas, que é o limite final, né? Mas é um privilégio de quem se inscreveu, correu ali para fazer a inscrição. Então, pessoal, sempre fiquem ligados. A cada 15 dias tem esse evento aqui. O canal principal, né, é as redes sociais do Orion, seja no Instagram, no Facebook, né? E é isso aí. Ficamos muito gratos pela participação de todos. E até o próximo Shima Talks. Dia
4 de abril, se eu não me engano. Enfim, daqui a 15 dias. Dia 9. Né? 9, desculpe. Então, pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook, um abraço a todos. E o pessoal que ficou aqui, segue a conversa. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Deu boa. Pessoal, então agora a gente continua o nosso bate-papo.